Bom dia para você que nos assiste pela internet agora ou em qualquer outro momento. Que o Senhor fale ao seu coração, como falou ao meu também, quando eu estava preparando essa mensagem. Estamos ministrando uma série de mensagens, as parábolas de Jesus, baseada nesse livro de John MacArthur. Você pode adquirir esse livro aqui na nossa biblioteca, tá? É uma excelente leitura, então eu recomendo aí para vocês. Queridos, hoje nós vamos ministrar a terceira lição da série, né? A terceira palavra da série, uma lição sobre justiça e graça. O texto eu não projetei, tá? Não está nos slides. Eu gostaria que você exercitasse, abrir sua Bíblia, tá bom? Quem estiver com a Bíblia, quem não estiver aí com a Bíblia, né, fisicamente aí, pode acessar o seu aplicativo. E nós vamos ler esse texto que se encontra em Mateus, capítulo 20, do versículo 1 até o 16. Ok? Mateus 20, do 1 ao 16. Pode abrir aí a sua Bíblia. Você que está em casa também pode acompanhar com a gente. Amém? Alguém quer que espere? Vamos ler então. A parábola dos trabalhadores. Porque o reino do céu é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Tendo combinado com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Por volta da hora terceira, antes das 6 horas, né, saiu e viu que outros estavam ociosos na praça. Aliás, a hora terceira já é 9 horas, tá, queridos? Ele saiu às 6 horas e depois às 9 horas. E disse-lhes: Ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez, por volta da hora sexta e da hora nona, e fez. Então ele saiu às 6, às 9, ao meio-dia, às 15 horas e depois, por fim, às 17. De igual modo, por volta da 11ª hora, saiu e encontrou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: Por que estáis aqui ociosos o dia todo? Eles lhe responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vindos que chegaram, por volta da 11ª hora, receberam 1 denário cada um. Quando os primeiros vieram, pensaram que receberiam mais. Eles, porém, também receberam 1 denário cada um. E ao recebê-lo, queixaram-se do proprietário, dizendo: Os que vieram por último trabalharam somente 1 hora, e tu os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o calor intenso? Respondendo ele, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vá embora. Quero dar a quem veio por último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero com o que é meu? Ou os teus olhos são maus porque eu sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te louvo por esse momento na tua presença. Eu te louvo pela tua palavra, Pai, que foi lida. Ela é poderosa, Pai, para transformar os nossos corações. Nesse momento, Pai, quanto a mim, eu peço que o Senhor me esconda, Pai, atrás da tua cruz. Eu sei que eu sou apenas um vaso de barro, com defeitos, com falhas, mas dentro de mim, Pai, contém um tesouro que é a tua palavra. Me ajuda, Pai, a ministrar essa palavra conforme Tu queres, Pai. Cada palavra que eu proferir aqui, Pai, seja dirigida pelo Espírito Santo e possa tocar os nossos corações, os corações daqueles que nos assistem em casa, trazendo, Pai, cura, restauração e relacionamento contigo. Fala, Pai, poderosamente aos nossos corações nesta manhã e em qualquer outro momento que estejam nos assistindo pela internet, e que o Senhor possa, Pai, transformar vidas e trazê-los para perto de Ti. Fica conosco, Pai, é que eu te peço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, essa parábola que Jesus contou foi no momento tardio do seu ministério. Logo em seguida já faria o sacrifício na cruz. E aí, no capítulo 19, se você quiser ler depois, de Mateus, Jesus tem um encontro com um jovem, o jovem rico. E esse jovem se aproxima de Jesus com a seguinte questão: Mestre,
o que eu preciso fazer de bom para herdar a vida eterna? E, diante dessa pergunta, eu gostaria que você guardasse essa pergunta aí no seu coração, Jesus fala para ele, cumpre os mandamentos. E ele fala, mas quais? Ele era uma pessoa que cumpria a lei de Deus. Então, quando ele se aproximou de Jesus, ele sabia que, no seu pensamento, que Jesus iria provar e falar, cara, você não precisa de mais nada, está tudo certo com você. E aí Jesus começa a falar quais os mandamentos. Lá, Êxodo 20, né, tem os mandamentos, e Jesus fala, não adulterarás, e vai citando. Aí ele fala, não, mas eu já faço tudo isso. E aí Jesus vai lá dentro do coração dele, no último mandamento, lá no versículo 17 do capítulo 20, e ele fala assim, não cobiçarás, né? Não falou com essas palavras, mas ele falou, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aquele jovem saiu da presença de Jesus triste, porque ele não podia fazer aquilo, porque esse mandamento sobre a cobiça, ele não conseguia cumprir. Os discípulos, olhando aquilo, quando Jesus se aproximou deles, falou, mestre, quem pode então ser salvo? Pô, se esse jovem que cumpre os mandamentos, né, que aos nossos olhos já estava aprovado, e aos seus próprios olhos já estava aprovado, e o Senhor o rejeitou, como assim? Quem pode ser salvo? E aí Jesus fala, sim, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. E aí ele vai e começa a ministrar essa palavra. E essa parábola tem uma mensagem muito profunda para mim e para você, que foi criado nessa lógica do mérito. Então, quem aqui se lembra de uma cena, na sua infância, onde o filho chega para o pai ou a filha e fala, papai, me leva no parque? E aí você está munido de um boletim escolar e pergunta para ele, você merece? Quantos pais já disseram isso para o filho? Você merece? Eu já disse isso muitas vezes. Você merece? Você está merecendo? E aquele filho sai ali triste, porque diante daquela comprovação, né, das suas notas baixas, ele sabe que ele não merece. Mas se o pai funcionasse na lógica da graça, ele falaria assim para o filho, meu filho, eu vou te levar para o parque, porque você precisa. Para o seu desenvolvimento emocional, físico, intelectual, você precisa de lazer. E eu vou te levar, porque eu vou te dar não o que você merece, mas o que você precisa. Então, a nossa conversa hoje, da parábola, é sobre isso. Não é sobre o que você merece, do que o outro merece. É sobre o que nós, cada um de nós aqui precisa. Amém? Então, a primeira coisa que a gente vai aprender nesse texto, eu estou lendo aqui, queridos, na versão Almeida, século 21, tá? Só para você ficar sabendo. A gente destacar os elementos da parábola, tá? Estão aí no slide. E cada personagem, né, cada citação ali de Jesus dessa parábola tem um significado. Então, nós vamos começar ali pelo proprietário. O proprietário da vinha é Deus, tá? Ele é o dono da vinha. Então, eu acho que tem aí, está aparecendo? É o terceiro slide, se eu não me engano. A vinha é o reino. Então, aqueles trabalhadores, então, naquela cultura, aquelas pessoas que não tinham um emprego fixo, né, porque o emprego fixo, o pagamento era de 1 denário. 1 denário, queridos, era um bom pagamento diário. Tá? O valor dele era mais ou menos 4 gramas de prata, e você podia comprar 10 jumentos com esse denário. E esse animal, naquela época, ele era muito útil. Então, quem ganhava 1 denário, ganhava bem. O soldado ganhava 1 denário, era um bom salário. Então, as pessoas que não tinham um emprego fixo, tá? Eles iam para as praças e esperavam que os agricultores ali chamassem eles para ir trabalhar na vinha. E nunca era 1 denário esse trabalho na vinha. Essas pessoas não eram pessoas especializadas, eram pessoas necessitadas. E eles ficavam ali esperando que alguém os chamasse para ir trabalhar, para ele poder comer, para ter o sustento daquele dia. E aí sai esse agricultor, né, esse dono da vinha, o proprietário, e ele sai a chamar pessoas em vários momentos do dia. Ele sai antes das 6 da manhã, e aí ele chama pessoas às 6 da manhã, ele chama às 9 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde e, por último, às 5 horas da tarde, sendo que o dia de trabalho encerrava às 18 horas. Certo? Então, ele vem passando pela praça e chamando essas pessoas para trabalhar. Então, a vinha é o reino, é onde nós estamos inseridos. Nós estamos vivendo hoje o tempo do reino, né? O reino de Deus está aqui entre nós. E Deus está chamando pessoas para servir nesse reino. Quem são os trabalhadores? Os trabalhadores somos nós.
os fiéis, né? As pessoas que Deus tem chamado. O dia de trabalho é a nossa vida, essa vida que Deus nos deu. Esse é o dia de trabalho, porque vai chegar uma hora que nós não podemos fazer mais nada. Quando chegar a noite, quando nós morrermos, esse tempo, né, que Deus nos ofertou para ter esse encontro com Ele, acabou. Então, o dia de trabalho é a vida. O que é a noite? A noite é a eternidade, né? Se nós queremos estar nesse reino, nós precisamos fazer isso enquanto é dia, trabalhar enquanto é dia, porque vai chegar um momento que não haverá mais essa oportunidade. Quem que é o administrador? Quem que foi lá entregar o denário? Foi Jesus. Então, o administrador dessa vinha, que é o reino, é Jesus. E o denário? O denário é a vida eterna. E a gente vai ver que o mesmo denário foi dado para várias pessoas em situações diferentes. Pessoas que trabalharam menos, pessoas que trabalharam mais, todas elas receberam a mesma coisa, a mesma quantia. Tá? Então, com essas informações, você consegue entender melhor essa parábola e sobre o que Jesus está tentando falar. Ele está tentando, esse texto do versículo 16, ele é a chave para a gente entender essa parábola, que vai dizer, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Tá? Porque na ideia dos discípulos, estava bem arraigada a questão do mérito. E a gente vê na caminhada com Jesus ali, todos eles estão pleiteando algo de Jesus, inclusive sentar à direita e sentar à esquerda. A gente vê que depois que Jesus acabou de contar essa parábola, vem a mãe de Tiago, né, e de João, e fala para Jesus, Senhor, queria te fazer um pedido. Você poderia colocar um filho meu do lado direito e outro na tua esquerda, no teu reino? Então, o pensamento deles era sobre isso, sobre mérito, né? Então, eles não tinham entendido ainda a realidade do reino. Bom, o que a gente pode extrair, então, dessa parábola? Qual é a mensagem da parábola? O céu não é uma recompensa por um serviço longo ou um trabalho duro. Algumas pessoas servem a Cristo durante toda a sua vida, outros durante pouco tempo. Todos nós entraremos na mesma vida eterna. Eu lembro assim, que meu pai, ele teve muitos problemas na vida, muitas dificuldades, e ele foi se entregar a Jesus. Minha mãe orou pelo menos 40 anos pela conversão dele. E ele foi entregar sua vida para Jesus de verdade aos 45 do segundo tempo. E eu vi algumas pessoas falarem assim, como assim? A pessoa passa a vida toda fazendo as coisas erradas, e na última hora ele declara, aceita Jesus, e aí está tudo bem? Você já ouviu alguém falar sobre isso? E é assim que a gente tem a visão do reino, né? Poxa, eu trabalhei a vida toda para o Senhor, eu mereço. Mas essa pessoa é muito fácil. O cara era assaltante, está lá na penitenciária, agora aceitou Jesus, está tudo resolvido. Então, é muito difícil para nós, irmãos, entendermos essa lógica da graça, né? Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero que o Espírito Santo fale ao seu coração, como ele falou ao meu, que não é pelo nosso mérito, não é pelo que você fez. Alguém já fez por você. E é muito difícil a gente aceitar isso. Mas, com certeza, o Espírito vai estar falando com você, porque nós vamos precisar dessa graça para o outro também. Há pessoas que têm se matado de domingo a domingo em ativismos dentro da igreja, muitas vezes destruindo a própria vida e família, porque não tem mais relacionamento. Os filhos passam a odiar a igreja por causa disso, porque não tem mais o pai, não tem mais a mãe, não tem mais relacionamento. Tudo porque essa pessoa está vivendo na lógica do mérito. Ela acha que fazendo essas coisas, ela vai merecer o céu, ela vai merecer a vida eterna. E essa não é a lógica do reino. Essa citação do John, ela é muito interessante. Alguma vez você já refletiu sobre o contraste que existe entre Judas Iscariotes e o ladrão na cruz? Um era discípulo próximo de Jesus Cristo, que dedicou 3 anos de sua vida à melhor e mais intensa instrução religiosa disponível. Mas ele perdeu sua alma para sempre. O outro era um criminoso endurecido, que ainda zombava de tudo que era sagrado enquanto estava sendo executado por seus crimes. Mas ele foi diretamente e para sempre para o paraíso. Lá em Mateus 27, 44, se você quiser conferir depois, esse ladrão que estava na cruz com Jesus, tinha 2,
Um recebeu Jesus, creu em Jesus, o outro não. Esse que creu, em algum momento ali da sua crucificação, ele também estava zombando de Jesus. Você pode conferir o texto, tá? Mateus 27, 44. Ele estava também concordando com o povo sobre aquilo que eles estavam falando sobre Jesus. Mas, naqueles últimos momentos de vida, ele teve um encontro com Jesus ao observar Jesus na cruz e a forma como ele reagia àquela situação, ele creu que aquele realmente era o Filho de Deus. E aí ele diz aquela famosa frase, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus olha para ele e fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aos 45 do segundo tempo. Aí você olha para Judas, queridos, aos nossos olhos, era um bom crente. Judas ficou 3 anos caminhando com Jesus. Judas era um cara de confiança. Você sabia disso? Judas era uma pessoa confiável, por isso que ele foi escolhido para ser o tesoureiro. Você pega uma pessoa que você não confia para ser tesoureiro? Não. Você coloca pessoas que você confia. Ele era um cara de confiança, certo? E no final da vida dele, ele partiu sem Cristo. Por quê? Não era pelo mérito. Já esse ladrão, ele cometeu um crime hediondo. Se fosse nos nossos dias hoje, ele iria para a cadeira elétrica. O termo usado para ladrão aqui, no grego, ele remete a uma pessoa que assalta nas estradas. Então, ele é aquele tipo de pessoa que fazia emboscadas na estrada e assaltava famílias, com certeza matou pessoas, e por isso ele foi sofrer a pena capital, que era a morte na cruz. Mas esse cara que não foi na sinagoga, não deu o dízimo, não trabalhou em nenhum ministério, esse recebeu a salvação, aos 45 do segundo tempo. Vocês estão percebendo que não tem nada a ver com mérito? Mas na nossa mente é muito difícil a gente entender isso. Como tem sido o seu relacionamento com Cristo? Será que você tem se relacionado com Ele e com as pessoas que caminham com você nessa questão do mérito? Será que você tem incutido na vida dos seus filhos essa relação com Jesus também em relação ao mérito? Cara, você precisa parar de fazer isso, precisa agir assim, precisa ir no culto, precisa isso, precisa aquilo, para você poder merecer. Não é assim? A gente vai ensinando nossos filhos essa lógica que eles vão começar a atribuir a outros. E o pior, queridos, que quem trabalha na lógica do mérito, ele sempre se ressente pelo outro. Porque ele começa a fazer uma comparação. Eu sou crente desde criança, eu sirvo a Deus, eu tenho um monte de ministérios. Aí aquele ali, botaram ele lá naquele cargo que eu queria, recebeu mais do que eu, e aí você começa a se ressentir com o outro. Quando essas pessoas foram trabalhar na vinha, e foram contratados por um denário, queridos, era um salário mais do que merecido para aquela atividade de uma pessoa que não era contratada, que era feito um trabalho só de diária. Então, quando eles foram contratados por um denário, eles estavam morrendo de rir. Estavam felizes da vida. Nossa, que patrão generoso. Mas quando os últimos receberam um denário, aí o coração deles se resignou. Como assim? Eu trabalhei o dia todo, agora esse chegou agora, trabalhou 1 hora e vai ganhar igual eu? Enquanto eles estavam na fila, lá atrás, porque o dono da propriedade mandou inverter, paga primeiro os que chegaram por último e paga por últimos que chegaram primeiro. Eles estavam lá no fim da fila, e quando eles viram o último receber um denário, eles calcularam, poxa, você trabalhou 1 hora e recebeu um denário, eu trabalhei 12 horas, hoje estou rico. Mas quando eles chegaram lá, eles receberam um denário também, e eles ficaram indignados. Você já ficou indignado com Jesus, com o pastor, com alguém? Como assim? Aquele ali chegou ontem, já está cantando no louvor? Não, não pode, não é possível. Eu estou aqui a vida toda, não passo nessa tal de audição aí. Como é que pode? Né? Você fica indignado. Mas o reino é sobre isso, queridos, é a graça. Amém? Não é o mérito. Então, todas aquelas pessoas receberam a mesma quantia. Como tem sido a sua relação com Cristo, com a igreja? Será que você ainda tem se relacionado com essa imaturidade, pensando que vai ser mesmo por mérito, ou que você tem algum mérito? Lembre-se que o jovem rico, se achando cumpridor da lei, ele foi diante de Jesus com o quê? Com a justiça. Então, justiça e graça. Bom,
Eu vou chegar diante de Jesus e como eu faço todas essas coisas, Ele vai me declarar justo, né? Vai aplicar a justiça sobre os meus méritos e eu vou ser aprovado. E Jesus não fez isso. Jesus fez algo interessante. Ele pegou a justiça daquele homem e revelou para ele a incapacidade dele. Ah, você se acha justo? Você se acha merecedor? Então vem cá. Você cumpre os mandamentos? Todos. Então vamos lá. Jesus foi falando os mandamentos. E chegou num que ele não cumpria. Então, quando você funciona na lógica do mérito, você vai se deparar com a sua incompetência de cumprir os preceitos. E você vai ver que se você for confrontado mesmo, você também não cumpre. Você também não tem mérito. Então, Jesus pegou aquele homem na sua argumentação. E ele saiu dali triste, porque ele sabia que ele também não cumpria. Então, não tinha como. Por isso que os discípulos falaram, então é impossível. E é impossível mesmo. Se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz, nem eu, nem você estaríamos salvos. Amém, queridos? Até aí, queridos, vocês estão compreendendo? Como tem sido essa lógica do mérito na sua vida? Nós olhamos para as pessoas lá fora, não sei se vocês já ouviram isso, né? O mendigo está caído ali, e você fala, não, ele está assim porque quer, ele merece, ele teve oportunidade. Então a gente não quer dar a ele o que ele precisa, a gente quer dar a ele o que ele merece. Não é assim? Nós somos mendigos espirituais. E muitas vezes as pessoas falam, não, isso aí não merece, olha, ele vive aprontando, toda semana é um problema. Toda semana é uma crise conjugal, toda semana é isso. E a gente fala, deixa essa pessoa de lado, não merece. Né? Mas não é sobre merecer, é sobre precisar, é sobre necessidade. E Jesus veio atender essa nossa necessidade de salvação. A segunda coisa que a gente traz dessa parábola, o propósito. Qual é o propósito dessa parábola? A parábola dos trabalhadores foi apresentada para confrontar as percepções egoístas, invejosas, confusas dos discípulos, mas eles demoraram para entender a mensagem. Então, mesmo depois Jesus desenhando para eles o que era o reino, como teremos acesso ao reino, em seguida chega a mulher de Zebedeu, né, pai de João e Tiago, e ela fala, Jesus, coloca meus filhos, um à direita, outro à esquerda. Afinal de contas, né, eles são do seu círculo mais próximo. E aí Jesus falou, não, isso não compete a mim. E os outros discípulos ficaram indignados com aquilo. Como assim? Os caras vêm aqui na cara de pau, na nossa frente, pedir para ocupar os melhores lugares. Né? Mas a mente deles continuava funcionando assim. A ficha ainda não tinha caído. O John vai fazer a seguinte citação. É assustador quão pouco efeito a lição dessa parábola teve sobre os apóstolos. Estavam tão obcecados com a ideia de uma honra especial que, mesmo após ouvirem essa parábola, continuaram a tramar e a competir pelo primeiro lugar. Não é assim, queridos? Jesus contou essa parábola com o propósito de ressignificar para eles a questão da justiça e do mérito, justiça e graça. Mas a ficha não caiu. Eles continuavam querendo ser o primeiro. E Jesus falou, gente, a lógica do reino é quem quer ser o primeiro, que sirva os outros. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Então, nós, como eles, ainda caminhamos nessa lógica. Poxa, o que eu posso fazer para ser visto, para merecer, para ser aceito? Isso tem muito a ver com a nossa cultura, não é assim? O judeu ele tinha 600 e poucos mandamentos diários de purificação, para ter merecimento, para ser justo, né, para ser limpo. Mas mesmo assim ele não conseguia, porque nenhum homem, né, é capaz de se purificar a si mesmo. Por isso, queridos, a cruz. Então, quanto mais você se enxerga pecador, quanto mais você se enxerga necessitado, como aqueles homens da praça, mais a graça de Jesus tem valor para você. A cruz, para alguns, é desse tamaninho. Por quê? Porque eu mereço. Eu faço por merecer. Eu sou um bom marido, um bom filho, um bom cidadão. Então, a cruz fica desse tamaninho. Agora, aquele que olha para si, como eu olho para mim, e vejo que eu sou indigno do céu, né? Eu não mereço nada, eu sou um pecador miserável, como Paulo fala, dos pecadores, eu sou o principal. Quando você tem essa consciência, a cruz fica gigante para você. Porque onde abundou o pecado, querido, superabundou a graça.
Então, não imaginemos sermos mais do que realmente nós somos. Não compareça diante do Senhor com justiça própria, pleiteando algo. Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Os discípulos disseram isso para Jesus. Senhor, e nós que largamos tudo? O que a gente vai ganhar? Então, a lógica do mérito é sempre isso. O que eu vou ganhar com isso? E essa não é a lógica do reino. Então, como você tem agido, né? Você tem entendido o propósito dessa parábola para você, para mim? Como você tem se relacionado no meio da igreja, com as outras pessoas, se você não consegue entender a lógica da graça? Graça é algo imerecido. Por isso que você entrega para as outras pessoas. Pô, mas aquela pessoa não merece. Ela não merece mais a minha companhia, ela não merece mais que eu pregue para ela, ela não merece mais que eu passe lá para levar ela para o PGM, ela só vive pisando na bola. Dê a essa pessoa o que ela necessita, não o que ela merece. Porque se Jesus tivesse dado a nós o que nós merecemos, onde nós estaríamos, queridos? Mortos. Mortos espiritualmente e mortos fisicamente. Mas Ele deu para nós o que nós necessitávamos, né? A salvação. Amém? E, por fim, os princípios. Essa parábola contém princípios eternos, né? Esta parábola está repleta de princípios vitais, incluindo alguns que são verdades centrais do Evangelho. Por exemplo, a salvação pela graça, que está lá em Efésios 2, né? A partir do 8. Então, vamos passar aqui rapidamente por cada um deles. Bom, a primeira coisa que a gente identifica, um princípio, a salvação não é merecida. Ninguém aqui fez nada para merecer a salvação, mas Jesus nos deu esse presente, né, por meio da sua morte na cruz. É Deus quem inicia a salvação. Lembra do proprietário da vinha? Quem que saiu atrás dos trabalhadores? O proprietário. Não foi os trabalhadores que foram atrás dele. Sempre partiu de Deus, queridos. Desde a eternidade, Ele planejou ir atrás de você. Ele deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Ele ama a ovelha perdida. Ele quer resgatar ela. Então, sempre partiu dele. Ele continua a chamar pessoas para o seu reino. Então, no decorrer da vida, uns vão ser chamados no primeiro momento, outros vão ser chamados no momento posterior, outros na velhice, mas Ele está sempre chamando pessoas. Todos os domingos, né, com a graça de Deus, Ele tem acrescentado aqui nessa igreja aqueles que estão sendo salvos. Algumas crianças, alguns adolescentes, juniores, jovens e alguns idosos. Mas Ele está chamando o tempo todo. Deus chama os pecadores, não os autossuficientes. Aquelas pessoas que estavam na praça eram trabalhadores que não tinham capacitação, não tinham vigor físico, eles estavam ali porque eles dependiam de uma misericórdia de alguém que os chamasse para ganhar alguma coisa para eles poderem comer, para garantir o sustento daquele dia. Então, foi essas pessoas que o proprietário foi lá na praça chamar, pessoas que não tinham capacitação, pessoas que não tinham mérito. Então, Deus faz assim, se você se acha autossuficiente, e é uma doença emocional, né, que a gente trabalha no CR também, você precisa rever o seu conceito. Você precisa se libertar disso. Nós não somos autossuficientes, queridos. Nós precisamos de Cristo. Por melhor que você se ache, por mais perfeito que você se ache, você, de fato, não é melhor do que ninguém. Não compareça diante de Cristo apresentando a sua justiça. Ah, Senhor, julgue os meus méritos pela minha justiça. Olha o que eu faço. Você certamente será reprovado. Vá diante dele pedindo graça. Não queira graça para você, né? Não queira misericórdia para você e justiça para o outro. Não é assim? Geralmente a gente está falando das pessoas e a gente está pedindo o quê sobre a vida deles? Justiça. Senhor, faz justiça na vida dessa pessoa, olha aí o que ele está fazendo. Mas quando você olha para você, o que você pede? Graça. Então, queira graça também para a vida do outro, queridos. Não fique pedindo sobre justiça, porque Deus é longânimo, Ele é tardio em se irar. Ele quer que todos se salvem, né? E nós precisamos derramar graça também na vida das pessoas. Deus é soberano na realização da salvação. Então, não precisa ficar se perguntando por que Deus salvou uns menino, bem novinho, outros no meio do caminho e outros só na velhice. Ele é soberano.
Ele sabe o momento que ele vai chamar a pessoa, mas o mérito, né, o prêmio é o mesmo, é a salvação. Ninguém vai ter uma salvação melhor do que o outro. Todos receberão a salvação. E ele é soberano em fazer isso. Ah, por quê? Chamou meu pai nos 45 do segundo tempo. Não sei, mas ele sabe, né? E aquela pessoa foi salva do mesmo jeito. Eu tenho feito visitas aos hospitais, né? Vocês fazem também, os pastores aqui fazem, e algumas pessoas, a gente ora com elas ali, e no outro dia a gente fica sabendo, a pessoa partiu. Mas naquele dia da visita, ela declarou com a sua boca receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. E com certeza ela ouviu de Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E um dia nós vamos nos encontrar com essa pessoa. E um dia nós vamos nos alegrar com ela. Ela falou, aquele dia que você foi no hospital e você se importou bastante, derramou graça sobre a minha vida e orou comigo, aquele dia você mudou a minha eternidade. Amém, igreja? Você pode mudar a eternidade de alguém. Um simples esforço, um simples ato de ir até um hospital e falar para aquela pessoa, você não quer entregar a sua vida para Jesus? Você não quer orar comigo? Às vezes a gente banaliza isso. Ninguém, queridos, consegue fazer essa declaração se não for pelo Espírito Santo. Eu já tive a oportunidade de falar com muitas pessoas em situações terríveis e a pessoa falou, eu entendo, mas eu não quero. E partiu sem Cristo. Mas alguns resolveram fazer essa declaração de reconhecer que são pecadores e de entregar suas vidas para Jesus. Mesmo que naquele último momento, mesmo que no momento da dor. Mas um dia, eu sei que eu vou me encontrar com elas. E a gente vai se alegrar, porque a eternidade delas foi mudada. Isso está nas suas mãos. Basta você derramar graça sobre a vida das pessoas. Deus cumpre sua promessa. Quando Ele começou a recrutar os trabalhadores, e nós somos esses trabalhadores, Ele falou qual era o prêmio. Kelly, você vai receber a vida eterna. Aí ele pega uma pessoa lá no fim da vida, você vai receber a vida eterna. Para cada um, ele ofereceu um denário, e ele cumpriu a promessa dele. A cada um ele deu um denário. Ele não mudou no meio do caminho. Então, Deus tem essa promessa para nós, né? E Ele vai cumprir a sua promessa. Deus sempre dá mais do que merecemos. Como eu falei no início, o salário para essas pessoas que eram diaristas não era de um denário. Era uma fração do denário, mas esse homem foi generoso bastante para oferecer para eles um denário. Então, ele sempre oferece mais do que nós merecemos. Paulo fala sobre o céu que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para nós. É muito melhor do que nós merecíamos, queridos, mas Deus preparou isso para nós. Então, sempre Ele está dando mais do que a gente merece. Deus é gracioso e sempre deveríamos celebrar sua graça. Então, ao invés de você ficar se comparando com outro que fez menos e recebeu mais, se alegre com ele. Se alegre porque ele tem um Senhor tão misericordioso e gracioso que resolveu abençoar a vida do seu irmão. Às vezes você vê uma pessoa que não é tão certinho como você, né, na vida religiosa, e o cara está prosperando. E Deus está abençoando a vida dele. Você fala assim, como assim, Senhor? Eu estou nesse emprego aqui, salário contado, e o cara ali não faz nada na igreja, só vejo ele no culto de domingo à noite, está aí, ó, carro novo, casa. Não é assim que a gente faz, queridos? Se comparando com o outro, né? Questionando a graça de Deus sobre a vida do outro. Por que ele está prosperando mais do que eu? Essa é a lógica do mérito. Mas só Deus conhece o coração. Talvez se Deus desse essas coisas para você, você se desviaria do caminho dele, porque você estaria apegado a essas coisas. Então Ele dá para aquele, porque você não sabe, mas Ele está dando uma cesta básica para um, Ele está alimentando uma família, Ele está suprindo a necessidade de outra pessoa, e você nem sabe disso. Então Deus sabe a quem Ele entrega as coisas também. Então nunca se compare com o outro, né? Agradeça a Deus pela graça que Ele derramou sobre a sua vida. Amém? Por fim, queridos, essa citação, né, de um cara bem desconhecido, né, famosamente desconhecido, no caso eu, né, ao preparar essa mensagem, foram vindo essas palavras na minha mente, e eu registrei elas, eu queria compartilhar com vocês antes da gente ir para a mesa, fazer a ceia. Tá?
Uma mente dirigida pela lógica do mérito não pode compreender a graça de Deus. Pode até chorar com quem chora, porém, jamais se alegrará com os que se alegram. Nunca olhará o outro pelo prisma do que ele precisa, mas sempre perguntará se ele merece. Sempre pedirá misericórdia para si e justiça para o outro. Será que nossas mentes têm funcionado nessa lógica do mérito? Hoje o Espírito quer falar com você. Depois desse episódio, do encontro com o jovem rico e de ter contado essa parábola, Jesus foi para a mesa. Ele foi celebrar a última ceia. Se você seguir a sequência do texto, eles vão preparar a ceia, a última ceia. E ao sentar nessa mesa, qual era a lógica que estava ainda no coração dos discípulos? Qual era, Valdir? A lógica do mérito. E a gente vai ver isso. Ao irem para a mesa, os discípulos ainda estavam em suas mentes com esse pensamento da lógica, do mérito arraigado. E eles começaram a arrazoar entre eles quem seria aquele que ia lavar os pés dos outros, quem ia servir os outros, porque essa tarefa era para o menor servo da casa, e nenhum deles admitia ser o menor. Por quê? Porque eles queriam ser os primeiros. E ao fazer isso, Jesus, conhecendo os pensamentos deles, Jesus vai, levanta, pega uma toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E quando Jesus fez aquilo, a lógica do mérito foi impactada no coração deles. Como assim? Aquele que deveria ser servido, o mestre, vai nos servir, vai fazer essa tarefa tão horrível, tão suja. Porque lavar os pés de uma pessoa naquele tempo, queridos, não é como lavar os pés hoje. A gente vai lá no PGM lavar o pé dos irmãos, está tudo bonito, né, pastor? Tudo cheiroso, limpinho, né? Mas lá não. Os caminhos eram de terra, os animais evacuavam pelo caminho, as pessoas usavam sandálias, o pé provavelmente não tinha aquela gota mágica, era tudo rachado, né? E Jesus pegou aqueles pés imundos e começou a lavar o pé de cada um deles. Pedro logo resistiu, né? Mas Jesus falou: se você não deixar eu te servir, Pedro, você não tem parte comigo. E ele falou: lava então logo tudo, Senhor. Exagerado, né? Como sempre foi. Como está o seu coração? Será que você tem buscado ser o primeiro entre seus irmãos também? Será que a lógica do mérito tomou conta da sua mente, do seu coração? O segredo do reino, queridos, é servir. A nossa vida só passa a ter sentido no reino quando a gente começa a servir o outro. Quando a gente começa a priorizar o outro e dizer para o outro: você é maior do que eu, você é mais importante do que eu. A palavra fala: considere o outro superior a você mesmo. Você está na casa do Pai. E na casa do Pai você precisa saber que você é aceito por quem você é. Antes de Jesus fazer qualquer coisa no seu ministério, a voz do Pai saiu e disse para ele: você é meu filho amado, em quem eu me alegro. Você é minha filha amada, em quem eu me alegro. Não importa o que você fez, não é pelo que você está fazendo, não é pelo seu mérito. Eu já amo você por quem você é.